Quando os pais se separam, um dos pontos mais delicados não é nem tanto a guarda em si, mas sim o regime de convivência. Meu nome é Michele Albertini, sou advogada especializada na área de direito de família com atuação diária há 20 anos nessa especialidade. A guarda, ela tem que ser compartilhada, é a regra no Brasil. Só que o detalhe e todo o problema que pode acontecer, ele está aqui no ponto que a gente chama de regime de convivência. E é um ponto tão negligenciado, infelizmente, pelos operadores do direito, e fazendo até uma reflexão do que aconteceu essa semana no divórcio da Virgínia e do Zé Felipe, também aconteceu esse problema, esse ponto que eu vejo que é negativo, que é um ponto de falta de cuidado, falta de dedicação para que fique muito claro, estabelecida a rotina entre pais e filhos. Mas o que determina exatamente o regime de convivência? O que é o regime de convivência? Nada mais é do que tempo que os pais ficarão com seus filhos e precisa ser muito bem disciplinado. Veja no caso do divórcio da Virgínia e do Zé Felipe. Ficou disciplinado guarda compartilhada, que é a regra no Brasil, não tem nem o que ver, e ficou disciplinado no regime de convivência que o Zé Felipe vai ter que falar com a Virgínia 24 horas antes e vai ver as crianças. No papel, parece que é lindo, né? Mas na prática, gente, isso infelizmente acaba não funcionando. É claro, faço votos verdadeiros aqui para que dê certo no caso deles, mas tomando por base, né, a velocidade que a gente vive hoje em dia, tantos compromissos que a gente tem, e ainda mais no caso específico deles, que são pessoas que em constante movimento. Você imagina o Zé Felipe falar, eu quero ver meus filhos amanhã. Não, mas eu já vou viajar com eles, já tenho um evento com eles, já fiz tal coisa pensando neles. Entende? A mãe não vai querer abrir mão de um evento que ela já se comprometeu a ir, a levar, a comparecer, a um aniversário, enfim, qualquer coisa que ela faça com os filhos em prol da comunicação 24 horas antes dele. Então, o que pode ser que aconteça na prática? Essa comunicação de 24 horas do Zé Felipe acabe não conseguindo efetivamente ele ter o acesso, ele ficar com as crianças. Então, isso acaba sendo muito ruim. O que é o bom? O que dá para ser feito? O que deveria ter sido feito, ao meu ver, como advogada especializada há mais de 20 anos na área do direito de família, e o que eu faço nos casos aqui dos nossos clientes? Existem vários tipos de regimes de convivência. Não é uma coisa trazida na lei, tá? Que fique bem claro. Isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida de acordo com cada família. Veja bem, aqui no meu escritório, a gente desenvolveu, sei lá, acho que a gente tem mais de 17 tipos de regime de convivência. E eu gravei um vídeo aqui no YouTube sobre isso também. Deve estar em algum lugar dessa tela aqui, você clica e vá para o próximo vídeo, que eu tenho certeza que você vai se valer de bastante informação lá. Eu vou trazer aqui alguns, tá? Se você quer a informação completa, assista esse vídeo. É um vídeo bem longo, tem acho que uns 28 ou 32 minutos, não sei. Mas eu explico sobre todos os tipos de regime de convivência que a gente já tinha desenhado aqui no nosso escritório. Lembrando que esse vídeo foi gravado há alguns meses atrás e com certeza, atualmente no nosso escritório a gente tem outros tipos de convivência que não estão mais nesse vídeo. Mas o que a gente analisa? A gente analisa cada família, a situação de trabalho da mãe, a rotina do pai, essa dinâmica com as crianças. Eu gosto muito de falar da triangulação, que eu chamo de triangulação, que são as distâncias da casa da mãe, da escola e da casa do pai. Essa triangulação, quanto mais próximo ou mais praticável de ser feita diariamente, mais interessante a gente consegue um regime de convivência mais próximo. Mas sempre levando em consideração que cada família merece um olhar atento, cada família tem que ter uma configuração especial. Eu costumo falar que aqui no direito de família, aqui no nosso escritório, a gente não dá para usar a mesma coisa para um outro cliente, a gente não consegue fazer esse aproveitamento. Cada caso é realmente ali, é estilizado, é como se fosse uma roupa de alfaiate, é costurado ali, pensando no bem-estar daquela família. Então vamos falar sobre tipos de regime de convivência. Os tipos de convivência tem vários. O mais comum, que particularmente é o que eu menos gosto, é o que o judiciário mais fixa, que é a cada 15 dias aos finais de semana. Eu acho péssimo, é muito longo ficar um período tanto assim, né, ver o filho somente a cada 15 dias, eu acho superficial. Não acho que ele imprima de fato possibilidade dos pais conseguirem passar, né, toda a sua identidade, seus princípios, seus valores ali com os seus filhos, vendo
no intervalo tão grande como esse. Mas enfim, o Poder Judiciário aplica, não existe regra, tá, gente? A lei não fala em regime de convivência. É o que realmente cada família busca para que atenda ao seu melhor interesse. Mas a lei fala em convivência equilibrada, isso sim a lei fala. Então, pensando na convivência equilibrada, é que a gente desenvolveu os outros tipos de regime de convivência. Existe o regime de convivência a cada 15 dias, aos finais de semana, só que um regime de convivência que eu chamo de final de semana estendido, que ele começa na sexta-feira, na saída da escola, e finaliza na entrada na escola, na segunda-feira. Esse regime de convivência é aquele a cada 15 dias, só que um pouquinho amplificado, né, porque tem esse período um pouco mais estendido. Funciona bem em casos em que as distâncias dessa triangulação são maiores, como cidades, né, distantes, o pai mora em uma cidade, a mãe mora em outra, a criança mora com um deles, então, para que seja prático para essa família, esse regime acaba sendo interessante. Gosto desse estendido, tá? Agora, quando se trata de pais que moram na mesma cidade, aí o regime ele tem que ser mais intenso, mais praticável ali, diário. E aí tem vários tipos. Tem o regime que é alternância de dia, um dia na casa de um dia na casa de outro. Essa alternância pode ser um pouco mais prolongada, por exemplo, 2 dias na casa de um, 2 dias na casa de outro, depois o final de semana volta para casa desse, depois alterna, 2 na casa desse, 2 na casa desse, daí o final de semana na casa desse. Esse regime aqui a gente chama de 2-2-3. É um regime muito legal, dá para aplicar tranquilamente. Tem um outro tipo de regime que daí já alterna a semana, uma semana com uma semana com outro. Dá para fazer finais de semanas alternados também, mas pegando ali de terça e quinta, com pernoite para levar no dia seguinte na escola. Então dá para fazer muitas configurações. Tem lá nesse outro vídeo para você ver, tá? Mas o importante de disciplinar o regime de convivência é que você não fica à mercê da comunicação com 24 horas de antecedência e da mãe poder negar porque já fez um outro compromisso. Enfim, pelo menos você tem escrito e muito bem disciplinado quais serão as regras ali da convivência nessa nova fase da família após o divórcio. Então é muito mais seguro e muito mais garantido para aquela família, para aquelas crianças envolvidas. Outra situação que o regime de convivência também disciplina e é extremamente importante é a questão de feriados que precisam ser alternados, a menos que, por exemplo, uma situação de cidades diferentes, onde essa triangulação é maior. Aí os feriados mais prolongados, de preferência com um genitor que não reside com a criança. Mas o regime de convivência tem que prever feriados e tem que prever metade das férias. Sim. E não é 15 dias, tá? Vejo aí muitos colegas errando, peticionando para o juiz, 15 dias com cada um. Não, gente, não é 15 dias. As férias escolares nem sempre são de 30 dias, então não dá para falar que precisa que sejam 15 dias com cada. Tem que ser metade do período com cada. Se o período for de 44 dias, são 22 dias com um, 22 dias com o outro. Se o período for de 20 dias, 10 dias com um, 10 dias com o outro. Se o período for de 45 dias, 22 dias e meio com um, 22 dias e meio com o outro. É dividido de maneira igualitária. Isso evita conflito. Às vezes é chato na hora que você está ali disciplinando, escrevendo essas regras, mas pode ter certeza que quando está escrito, não vai ter problemas no futuro em relação à negativa, à impossibilidade, incompatibilidade de agenda, porque já fica tudo muito bem programado. Essa situação de regulamentar o regime de convivência é fundamental, porque estabelece a rotina da criança, a rotina dos pais, regula, né, o tempo de convivência com cada um. Isso dá estabilidade emocional para a criança que está passando ali por um divórcio, uma situação diferente, né, dos pais que já estão em casas separadas ou muitas vezes já estão aí na mesma casa e vai ter essa transição, então é um momento diferente. Então, você consegue estabelecer previsibilidade, isso é bom para a criança e é bom para o adulto. Importante a gente trazer aqui que na justiça, se você não conseguir traçar esse regime de convivência de maneira amigável, o juiz ele vai disciplinar com base no melhor interesse da criança. Para isso, ele vai levar em consideração um estudo psicossocial. O que é o estudo psicossocial? É feito lá no fórum por uma equipe técnica que vai levar em consideração o que é melhor para a criança. Essa equipe ela é formada de psicólogos e assistentes sociais que vão ouvir a família, ouvir, né, toda a família extensa, entender qual é a melhor formatação, qual é a melhor configuração para cada família. E aí o juiz vai sentenciar, fundamentando a sentença dele no estudo psicossocial. Quando o advogado já entra na justiça
apresentando um regime de convivência que faça sentido, é muito mais fácil de ser aceito pela equipe técnica. Então, por isso, nunca dispense de estar muito bem assessorado por um advogado altamente especializado no direito de família. Bom, você aprendeu nesse vídeo aqui tudo relacionado ao regime de convivência, os cuidados que precisa ter para que dê garantias aos menores envolvidos e a você, que é pai e que é mãe também. Fazendo uma recapitulação aqui do caso da Virgínia e do Zé Felipe, ficou disciplinado guarda compartilhada, que é a regra no Brasil, não tinha por que ser diferente, porque a guarda compartilhada, ela só não é possível em algumas situações. Eu vou trazer aqui resumidamente para você. Quando uma das partes fala que não quer, quando uma das partes não tem capacidade de exercer a guarda compartilhada, ela não consegue cuidar nem dela mesma, muito menos da criança. Então, situações, né, de pessoas que têm envolvimento com psicotrópicos, enfim, essas situações. Quando não tem diálogo entre os genitores, também é uma situação de guarda unilateral, ou quando existe uma situação de violência. E aqui a Lei Maria da Penha dá uma atrapalhadinha, mas se estrategicamente muito bem usado, dá para reverter essa situação e conseguir administrar bem a questão da guarda compartilhada. Então essas situações aqui são exceções à guarda compartilhada, que daí nessas situações exclusivamente teria que ser guarda unilateral. Qual que é a diferença de guarda unilateral? Só um toma a decisão, não precisa consultar o outro. Guarda compartilhada, compartilham os poderes e os deveres acerca da criança. Então, todas as decisões têm que ser comunicadas com o outro genitor. Mudança de escola, inclusão ou exclusão em atividade extracurricular, tem que ser perguntado, consultado ao outro genitor. Então, essa é a diferença da guarda compartilhada e guarda unilateral. E você sabia que o Zé Felipe vai pagar R$20 mil para cada filho, R$60 mil ao todo de pensão alimentícia? Sim, esse foi um acordo feito entre eles. E sobre esse assunto eu já gravei vídeo aqui no meu canal também, procure aqui que você vai achar. E também falei acerca dos desdobramentos, do que pode servir, sobre regras de fixação de pensão alimentícia no seu caso. Vai lá e assista. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Já se inscreva aqui no canal para não perder nada. E se você quer ficar por dentro de mais assuntos relacionados ao direito de família de maneira atualizada e sem juridiquês, já me siga também nas minhas redes sociais que eu estou deixando aqui para você. Te espero lá.